aqui na tela de vocês. No livro didático também, é o capítulo que está no livro do 4º bimestre, a partir da página 2. Então, nós iremos trabalhar apenas os conteúdos que estão da página 2 à página 10. Você vai perceber que o capítulo ele não acaba na página 10. Ainda existe uma parte ali do conteúdo de cartografia que nós iremos trabalhar, iremos exercitar, mas que não cairá na sua prova, que é a escala, tá bom? Então, a escala não vai cair na sua prova, o conteúdo será somente da página 2 à página 10. Ok? Então, vamos avançar aí. E como é que nós vamos fazer essa revisão? A nossa revisão ela vai ser através do comentário dos exercícios que vocês já fizeram, já postaram lá no eClass, mas não obtiveram a devolutiva, né, do professor. Pois bem, eu deixei para fazer isso hoje, para que você fique com a revisão, com as respostas e fique com o conteúdo mais fresquinho aí na sua cabeça para a semana que vem. Então, a nossa primeira atividade, ela esteve relacionada aí com a nossa primeira aula. A primeira aula em que nós falávamos ali sobre as características gerais da cartografia, falamos sobre a história da cartografia e todo o processo que ocorreu, até mesmo de evolução tecnológica, que acabou chegando aí à cartografia. Então, a primeira questão aí da página 6, você pode abrir o livro didático na página 6, fazer ali seus apontamentos e também tirar as suas dúvidas nesse momento, ok? Então, a primeira questão diz o seguinte: compare o globo de Crates, página 3, com o globo utilizado atualmente. Então, nós vamos lá para a página 3 do livro didático, e nós temos aqui essa imagem, o globo de Crates, né? Malos e Crates, né? Ou Crates e Malos, melhor dizendo, eu mudei aqui a ordem. Ele foi um grego, né, que viveu lá no século II, e ele criou, então, essa projeção, essa representação do que seria o globo terrestre. E aí nós vamos simplesmente comparar com o globo que nós conhecemos na atualidade e identificar o que a questão está pedindo, tá bom? Então, é uma questão com várias alternativas dissertativas, tá? Só lembrando, a prova de vocês, ela vai ter questões objetivas e dissertativas. Então, nessa questão específica, a letra A diz o seguinte: que diferenças você encontrou? Então, é inegável que existem diferenças, né? Se você olhar e comparar um globo da atualidade com o globo de Crates, você vai perceber que há, sim, inúmeras diferenças. Você poderia colocar, por exemplo, a quantidade de continentes, né? Nós poderíamos dizer aqui que ele dividiu por continentes. Então, nós teríamos aqui, teoricamente, 4 continentes, tá? Em contrapartida, nós temos aí no mundo, atualmente, 5 continentes, né? Levando em consideração ali também os continentes glaciais, ok? Então, nós teríamos uma diferença na quantidade de continentes. Uma outra diferença, nome dos continentes, tá bom? Então, você tem também nomes diferentes no primeiro globo aqui do século II e no globo que nós temos na atualidade. Uma outra diferença, quantidade de oceanos. Então, você tem apenas um oceano aqui, o Oceano Equatorial. Na atualidade, nós temos vários oceanos, né? São 4 oceanos, basicamente, né? 5, considerando também aí os oceanos, os glaciais, né? 5 com os 2 glaciais, o Antártico e o Ártico. Ok? Qual seria a outra diferença? A diferença na cor. Pois nós temos aqui na representação, basicamente, uma maior quantidade de terras imersas, e com isso a cor desse globo ela acaba estando diferente, né? Marrom aqui, como se existisse uma porção maior de terra do que realmente existe. Então, nós sabemos que, na atualidade, o globo terrestre é composto basicamente por 70%, né? O nosso planeta, na verdade, o globo terrestre ele apresenta isso a nós, 70% é formado por água. Então,
Talvez essa é a outra diferença. Então, a resposta da letra A, basicamente, é você entender a diferença, observando, através de maneira perceptível, o globo da página 3 e um globo na atualidade. A letra B já é para você perceber se existe alguma semelhança. E aí, existe semelhança? Existe. Qual seria a semelhança? Vamos lá. O globo da página 3, o primeiro globo aí da superfície terrestre, apresenta água na sua superfície, é uma semelhança. A Terra foi representada aí de maneira quase que como uma circunferência, é uma semelhança também, apesar de você saber que a Terra é um geóide, né? Ela apresenta os polos achatados. Então, você tem aí algumas semelhanças que nós podemos encontrar, diferenças, perdão, na letra A, na letra B, algumas semelhanças. Então, essas semelhanças seriam as mais visíveis, né? A presença de água, a Terra ser representada aí quase como uma circunferência, seria outra semelhança, ok? Ainda na página 6 do livro didático de vocês, nós temos aí uma questão que envolve a orientação, e a orientação que vai ocorrer nos grandes centros urbanos. Questão 2 diz o seguinte: a orientação nos grandes centros urbanos é uma verdadeira aventura. Os mapas de arruamento são imensos. Localizar praças, avenidas e ruas é realmente um desafio. Alguns equipamentos modernos contribuíram para acelerar esse processo de localização. Cite pelo menos 3 profissionais que utilizam mapas ou aparelhos com GPS em suas atividades. Então, turma, basicamente, para nós entendermos a cartografia, que é a ciência que estuda a representação da superfície terrestre, é necessário nós entendermos que existem alguns instrumentos que fazem parte dessa ciência. Dentre eles, eu tenho a bússola, que é uma invenção dos chineses, né, que utiliza ali como se fosse um ponteiro de um relógio, que aponta sempre para o norte. Esse ponteiro, ele é imantado, que é imantado, ele está magnetizado, ok? Existem também os chamados GPS e os mapas. São os instrumentos de localização mais conhecidos que nós conhecemos, tá? Os mais conhecidos aí, que nós conhecemos, ficou até redundante, né? Então, esses instrumentos de localização, eles são importantes. E eles fazem-se parte de instrumentos que formam a ciência cartográfica. No entanto, a partir da década de 70, com a invenção do computador, existem instrumentos que estão um pouco mais acima do que, por exemplo, a bússola, ou simplesmente um mapa. E esse instrumento seria o GPS. Por que o GPS? Porque o GPS ele vai utilizar informações de satélite. E ele vai fazer uma varredura sobre toda a superfície terrestre, dando com precisão o destino. Então, acaba que esse equipamento, que significa Sistema de Posicionamento Global, representa aquilo que é mais moderno no sistema, na orientação em uma cidade ou em qualquer outra região que você esteja. O mapa também pode ser utilizado, mas com maior precisão o GPS. E a segunda questão, ela vem perguntando aí, vem pedindo, né, para você citar pelo menos 3 profissionais que utilizam mapas ou aparelhos como GPS em suas atividades. E aí você poderia citar, por exemplo, os taxistas, os motoristas de aplicativo, os carteiros, os entregadores. Você poderia também estar citando aí, né? Os profissionais de segurança pública também, existem algumas chamadas viaturas que apresentam esse GPS. Então, você vai notando que é bem simples, porque é um equipamento que hoje ele existe até mesmo dentro dos aparelhos celulares. Então, ele existe de forma autônoma, né? Existe um aparelho GPS, mas existe ele também a função do GPS acoplado ali aos aparelhos celulares mais modernos, né? Então, não é algo aí tão difícil de você notar e também de ser utilizado. Então, a segunda questão, nós poderíamos destacar os taxistas, os motoristas de aplicativo, entregadores, carteiros, utilizariam aí esse equipamento. Ok?
A terceira questão, ela é uma questão que é para você recortar e colar, mas eu informei também que poderia ser feito aí, basicamente um desenho, ok? Onde ela pede para você recortar e colar duas imagens de instrumentos antigos e duas imagens de instrumentos modernos utilizados para localização. Então, instrumentos antigos aí utilizados para localização. Você poderia colocar os mapas, os primeiros mapas ali da superfície terrestre ou de algum lugar que você tenha identificado, como, por exemplo, o mapa do Brasil de 1914, foi o primeiro mapa sobre o território brasileiro produzido. Você tem também um antigo, a bússola, né? A bússola é um equipamento antigo de localização também, tá? Tem pessoas que poderiam colocar dentro dos instrumentos considerados modernos o GPS, os mapas mais modernos, como os mapas de arruamento. Você poderia colocar as cartas topográficas que fazem ali uma representação de um relevo. Então, você poderia também encontrar diversos tipos de instrumentos mais modernos. Então, essa questão aí, ela explica um pouco sobre a questão de nós entendermos que dentro desses instrumentos que formam a cartografia, nós temos instrumentos mais antigos e instrumentos mais modernos. É claro que os antigos, eles podem nos ajudar, sim, em alguma situação, como, por exemplo, numa eventual queda de sinal, aí você não vai usar o GPS, você usa a bússola, você usa o mapa. Mas, de fato, esses equipamentos mais modernos nos dão, né, as informações com um tempo mais rápido e com uma precisão maior. Ok? Então, nós deixamos essas informações aí na página 6, a primeira parte da nossa revisão relacionada aí um pouquinho à cartografia. Ainda sobre essa primeira parte, o que nós precisamos lembrar, turminha? A cartografia, como uma ciência que representa a superfície terrestre, ela passou por inúmeras transformações, ok? Então, essas transformações, elas estão relacionadas diretamente à tecnologia. Então, o avanço tecnológico, ele proporcionou, sem dúvida, uma contribuição muito grande para o conhecimento cartográfico. Então, os primeiros mapas que foram construídos ali, ainda no século XVI, eles acabaram passando por um processo de evolução. Então, nós temos hoje até programas de computadores que são próprios aí para a confecção de mapas. E, é claro, a utilização dos satélites, né, que são equipamentos que estão na órbita terrestre, nos ajudam a também fazer uma análise mais minuciosa da superfície em que estamos vivendo. Então, dentro desse processo de a contribuição para a formação da cartografia, nós temos diversos tipos de povos, né? Os gregos foram ali importantes, né? Antes deles, os egípcios, e de fato os gregos foram os que mais contribuíram, mas você tem também contribuições dos romanos, do povo europeu ali no período da Renascença, no século XVI, e até mesmo de um modo mais atual dos brasileiros, né, a partir do século XX e século XXI, com as contribuições de estudiosos brasileiros. Então, a cartografia ela passa por uma evolução, e essa evolução ela vai estar atrelada também ao conhecimento tecnológico, ok? E aí a segunda parte da nossa revisão é falando sobre os elementos e convenções da cartografia. Você deve lembrar comigo que esses elementos, eles estão dentro de um mapa, e eles tornam aí aquilo que nós chamamos de leitura do mapa possível. Então, você tem a legenda, o título, a fonte, a localização, a orientação e também a escala, que nós falaremos nas nossas próximas aulas. Então, a convenção da cartografia simplesmente é você ter um padrão, tá bom? Desses elementos em todos os mapas que serão produzidos em diversos espaços do nosso planeta Terra. Um mapa que é produzido na Alemanha, ele vai ter as mesmas características de um mapa produzido na Inglaterra, no Brasil, na Noruega, na França, em qualquer lugar do mundo. E aí, nós acabamos por identificar que dentro desses elementos que compõem o mapa, nós temos aquele que, de fato, acaba sendo mais frequente dentro dos estudos da cartografia, que é a chamada rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos apresenta-se como uma representação dos pontos cardeais.
os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Lembrando que o Sol, ele nasce do leste, ele se põe no oeste. E a partir daí nós conseguiríamos, então, identificar os demais pontos cardeais, a partir do movimento aparente do Sol. Mas existem outros pontos também, chamados de pontos colaterais, no caso tem Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste, e os pontos chamados subcolaterais, que são mais específicos e que são utilizados, como eu falei para vocês, na área da navegação marítima, ok? Então, existem outras formas de se localizar no espaço, através da orientação pelo Sol, da Lua e também pelas constelações. E finalizei falando sobre os chamados instrumentos de localização, a bússola e o GPS. Então, vamos lá seguindo para as atividades que ficaram aí relacionadas a esse segundo momento da nossa revisão, a nossa última aula, sobre esses elementos de localização, ou mesmo sobre os instrumentos de localização que estão dentro do que nós conhecemos como o estudo da cartografia. Primeiro, esses elementos, eles estão dentro de uma representação conhecida como mapa, e os instrumentos eles já vão ser aí objetos e formas de se localizar no espaço. Então, a questão 4 da página 15, ela trabalha justamente com essa representação aí, a utilização dessas formas de representar, de encontrar os pontos cardeais ou a orientação através de elementos da natureza, ok? Então, a questão 4 diz o seguinte, nem sempre é possível ter aparelhos de localização. Com base no que você aprendeu no estudo desse capítulo, explique. Letra A. Como encontrar os pontos cardeais utilizando o Sol como referência? Então, galera, eu dei aqui um exemplo bem fácil e bem rápido para você identificar, tá bom? Que é você identificar de onde o Sol ele está nascendo. Então, basicamente, para você encontrar os pontos cardeais utilizando o Sol como referência, você vai identificar em qual ponto o Sol ele está nascendo. E a partir daí, você pode utilizar a forma de referência que você quiser. Se você vai ficar de frente para o Sol, se você vai estender a sua mão direita, se você vai estender a sua mão esquerda, isso não importa. Importa é você entender o seguinte, que o Sol ele nasce do leste, e é para onde você vai se colocar, ou de frente, ou estender sua mão direita, ou esquerda, ou ficar até de costa, e ele vai se pôr no ponto oeste. E a partir daí, vamos imaginar que a tela aqui, a câmera do computador, seja o Sol, de onde o Sol ele está nascendo. Então, eu consigo identificar que o Sol ele está nascendo do leste, para onde eu estou olhando aqui para a câmera. Então, o ponto que vai estar paralelamente a leste, onde o Sol ele vai se pôr, vai ser no ponto o quê? Oeste. É o ponto que vai estar atrás de mim. Ou então aqui a parede, onde eu estou tocando. Então, o ponto, ele nasce aqui na câmera, na tela do computador, onde eu estou olhando, e onde vai estar paralelo ao ponto leste é onde ele se põe, no oeste. A partir daí, você vai identificar os pontos norte e sul. Lembrando que esses são os pontos cardeais. E é a partir deles que eu consigo o quê? Fazer a leitura e começar a produzir a minha rosa dos ventos. Então, basta eu saber de onde o Sol nasce, aonde ele se põe. Eu já terei aí 2 pontos cardeais. Onde ele nasce o leste, onde ele se põe o oeste. E aí basta você identificar aí onde é que fica o norte e sul. É claro, entendendo aí o funcionamento da rosa dos ventos, né? Que é composta por 4 pontos cardeais. A letra B, ela fala um pouquinho aí sobre a localização em uma situação aí de noite, né? De que forma é possível se orientar à noite, observando o céu? E aí, novamente, você vai notar o movimento aparente da Lua. Então, assim como nós temos que notar o movimento aparente do Sol, no caso, à noite você não vai ter o Sol, você vai ter a Lua.
A Lua, ela faz o mesmo movimento do Sol. Ela vai nascer no leste e ela se põe no oeste. Vamos imaginar aqui que a Lua é novamente a câmera aqui do computador. Eu olho para cá, eu estou olhando para o ponto leste. A Lua ela vai se pôr no ponto oeste. E aí, a partir daí dessa informação, eu vou basicamente esticar os meus braços. Eles vão servir aqui como para me ajudar a concluir essa informação. Leste é onde a câmera está, é onde a Lua nasce. Oeste é onde ela vai se pôr, né? Onde ela vai ali provavelmente desaparecer depois das 6 da manhã. E aí eu estico meus braços. E eu vou identificar que, por exemplo, o ponto que está aqui, ó, à minha esquerda, que está aparecendo, acho que à direita para vocês, é por isso que está espelhada a imagem, vai ser meu ponto norte. E o ponto que está à minha direita vai ser o ponto sul. Então, eu vou ter aqui a formação de 4 eixos. Lembrando, o leste ele vai estar sempre paralelamente ao ponto oeste. E o norte sempre vai estar paralelo ao sul, formando a espécie de uma cruz, né? Existe uma outra forma também de você se localizar à noite. Se você estiver uma região no hemisfério sul da Terra, e se estiver visível também, você pode se localizar pela constelação Cruzeiro do Sul. E aí, basicamente, já vai mudar um pouco a forma de se localizar. Pois você vai ficar olhando para a constelação, você vai ficar de frente para a constelação, ou vai apontar a mão direita, a mão esquerda, mas só que você não vai estar para onde para o ponto leste, como acontece com a Lua e com o Sol. Você vai estar de frente para o ponto sul, porque é Cruzeiro do Sul, então essa constelação ela vai estar no hemisfério sul da Terra. Então você vai basicamente construir também o seu conhecimento através da localização dessa estrela, dessas constelações que estarão aí ao sul, constelação Cruzeiro do Sul. E a letra C? Se você tivesse que orientar alguém até a sua casa, que ponto de referência indicaria para que a pessoa o localizasse com maior facilidade? Então, essa resposta ela é pessoal, mas a forma mais prática de nós darmos um endereço é dar um ponto de referência. Não sei se alguém já foi entregar algum produto na sua casa, ou mesmo algum familiar ou amigo foi visitá-lo, fazer algum trabalho, você deu com certeza um ponto de referência. E esse ponto de referência ele vai desde um supermercado, uma rua movimentada, ou quem sabe uma casa com uma cor que seja um pouco mais chamativa e atrativa, e possibilite que a pessoa ela encontre o seu endereço com maior facilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se essa questão fosse eu que estivesse resolvendo. Eu moro no bairro da Terra Firme, acho que, me rouba, brincadeira, tá, gente? Terra Firme é tranquilo. Então, eu moro no bairro da Terra Firme, próximo à feira. Então, você já teria um ponto de referência. A casa do tio Ederson é no bairro da Terra Firme, próximo à feira. Aí, eu vou dar o nome da rua, na rua Lauro Sodré. Então, Terra Firme, próximo à feira, rua Lauro Sodré. Casa Altos e Baixos. Opa, outra referência. Próximo ao supermercado Mesa Farta. Então, veja que eu vou dando referências da onde eu moro para orientar o quê? O seu trajeto até a minha casa. Se eu falo simplesmente que eu moro no bairro da Terra Firme, você ia ficar perdido aqui. Tem muitas pessoas morando nesse bairro e também muitas casas. Ou se eu falasse somente que a minha casa é altos e baixos. Ou se eu falasse somente que eu moro próximo a um supermercado. Então, veja que eu tenho que somar as informações dos chamados pontos de referência para que você consiga encontrar e se localizar com maior facilidade. Ok? Quinta questão, página 16. Aí também eu deixei essas questões aí da página 15 e 16 para nós estarmos concluindo aqui no nosso processo de revisão. Questão 5 diz o seguinte: chineses inventaram a bússola a partir do estudo dos minerais. Daqui é uma afirmação, tá? Os chineses, eles perceberam ali que eles tinham uma grande quantidade de minerais que, quando eles colocavam metais próximos ao solo, esses metais eles começavam a se movimentar, né? E eles faziam um movimento bem interessante, que em algum momento eles paravam e ficavam nessa posição aqui, ó, formando um eixo, né? E sempre formava-se esse eixo, um eixo que ia para o norte e sul. Eles amarraram uma pedra com barbante e criaram ali
o que nós chamamos de bússola. E a letra A é justamente sobre a bússola. O que é a bússola? O que é uma bússola? Você poderia responder aí, a bússola é um equipamento que possui uma agulha magnetizada ou imantada, indicando o norte, ou apontando para o norte. Uma outra definição de bússola aqui para você aprender e nunca mais esquecer. A bússola é semelhante a um relógio, tá bom? Com um ponteiro que aponta sempre para o norte. Beleza? Então, a bússola é um equipamento que possui uma agulha imantada indicando o norte. Tranquilo? Qual é a utilidade da bússola? Qual a utilidade desse equipamento? É útil para determinar a direção a seguir. Então, você quer encontrar um caminho, você quer encontrar um percurso, você quer localizar-se dentro do espaço, a bússola ela vai indicar esse caminho, essa direção a seguir. Beleza? A sexta questão, ela já fala de um equipamento mais moderno, o equipamento chamado de GPS, que tem um significado aí de sistema de posicionamento global. E a sexta questão, na página 16 do livro didático de vocês, o capítulo 10, que é o capítulo da nossa prova, diz o seguinte: inicialmente o GPS foi desenvolvido para fins militares, eu falei para vocês, né? Atualmente, porém, sua utilização é acessível à população. Apesar de não oferecer a mesma precisão dos aparelhos usados pelas Forças Armadas, para que serve um GPS? Primeiro, por que não apresenta a mesma precisão? Porque, geralmente, os aparelhos utilizados pelas Forças Armadas, eles apresentam satélites que são exclusivos para esses aparelhos. Já no caso do GPS, um satélite ele acaba sendo compartilhado para diversas finalidades. É por isso que em algum momento vai ter queda aí no sinal, vai ter algum probleminha aí devido ao satélite que está na região da órbita terrestre, tá? E aí vem perguntando, para que serve um GPS? Aí você pode colocar, o GPS é um equipamento que utiliza satélites ou informação de satélite para determinar a localização precisa. Então, a bússola ela pode apresentar ali um pequeno erro na localização. Por quê? Porque perceba que na última aula eu falei que a bússola ela apresenta dois nortes, né? O norte para onde a agulha aponta, que é o norte magnético da Terra, e o norte ali, que é o chamado norte geográfico. Então, forma-se um eixo, mais ou menos um ângulo, dessa forma. Então, você vai estabelecer a chamada declinação magnética, que é um ponto que vai sair entre esses dois, entre o norte magnético e o norte geográfico. E aí você vai ter mais ou menos a localização. O GPS não, ele dá com precisão. E ele dá essa precisão, dá com precisão a localização, porque ele é um equipamento que utiliza as informações de satélites para determinar a localização precisa, por meio das coordenadas geográficas. Então, lembra lá que o GPS, ele pega as informações da longitude e da latitude, formando aí o que nós chamamos de coordenadas geográficas, o encontro dos paralelos e dos meridianos que tracejam a Terra aí, todo o planeta Terra. Ok? Então, aí nós também concluímos essa primeira parte, mas ainda tem algo para falar para vocês aí, ó, finalizando aqui a nossa revisão nessa manhã, questão 10. Olha o que diz a questão 10 aqui, filhão. Presta atenção aí comigo. Questão 10, uma questão objetiva. Nós teremos também questões objetivas na sua prova. A questão 10 nos diz o seguinte: imagine que você está observando o nascer do sol, que se encontra à sua frente. Sabendo que ele nasce sempre a leste, identifique o ponto que se localiza à sua direita. Então, é a ideia que eu falei ainda há pouco. Imagina aí que o sol está nascendo à sua frente. Então, olha aqui, ó. Eu estou olhando para a câmera, para onde nasce o sol. Estou de frente aqui para o sol. Concordas comigo que o ponto que está atrás de mim é o ponto onde o sol ele se põe? Então, se o sol está nascendo à minha frente, qual é o ponto que nós temos à minha frente? O ponto leste.
e ele vai se pôr no ponto oeste. Eles estão o quê? Paralelamente, ó, interligados. Leste, aonde ele nasce, e oeste, aonde ele se põe. E a pergunta é a seguinte: identifique o ponto que se localiza à sua direita. Opa! Preste atenção aqui para a minha aliança. Ó. A aliança do tio, ela diz que está no meu dedo da mão esquerda, tá bom? Então, pode ser que a projeção ela esteja espelhada, mas essa é a minha mão esquerda. Então, seguindo a referência que foi dada, esse ponto que está à minha mão esquerda é o ponto norte. Por que, tio, o senhor está falando isso? Porque a minha frente está onde o sol nasce, leste, e atrás de mim está onde o sol vai se pôr, oeste. Então, a minha mão esquerda vai ser o ponto norte, tá? E a minha mão direita, que é a resposta que eu quero obter aí na questão 10, está o ponto sul, tá bom? Então, é o ponto sul. Então, seria a letra C de casa. Ok?